Os amigos que estão entre nós também. Obrigado pela presença de cada um. Nessa manhã nós temos aqui um grande amigo nosso também, e foi nosso pastor distrital aqui, que é o pastor Sérgio. Já queria chamá-lo aqui para estar compondo aqui o púlpito. Irmãos, para quem não conhece o pastor Sérgio, o pastor Sérgio estava no Rio de Janeiro, departamental lá de Espírito e Profecia, Comportagem e Saúde, pastor? Rapaz, trabalhador, viu? Irmãos. E, pastor Sérgio, eu acabei de falar assim que o pastor foi nosso pastor distrital, mas continua ainda, não é igreja? Amém. Porque quando alguém está com precisa de como é que se diz? Aconselhamento espiritual, o pastor Sérgio ainda está por aí, né, pastor? Só ligar, né, pastor? Pastor, então, que a igreja possa receber o pastor, que Deus possa usá-lo, pastor. Bom dia, irmãos. Que alegria poder voltar a essa igreja. Estivemos aqui, eu nem lembro quanto tempo, foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo que nós estivemos aqui. E aí, realmente, nós fomos chamados para o Rio de Janeiro. Estivemos ali durante um bom período ali no Rio de Janeiro. Alegria nós estarmos aqui, é um misto de emoções, um misto de sentimentos, nós podermos voltar a esta igreja. Aqui nesse tanque eu tive a oportunidade de batizar meu filho primogênito aí. Aliás, eu vejo muitas pessoas novas, quero pedir à minha família que fique em pé ali, ó, para aqueles que não conhecem, a Fernanda é minha esposa, a Lana e o Cauã são os nossos herdeiros aí. Obrigado. Foi um período assim muito feliz que nós passamos aqui, e minhas crianças amam essa igreja, falam que aqui é a igreja deles, né? Eles amam estar aqui, amam estar nessa igreja. E vem muitas recordações aqui. Esses dias eu estava olhando lá o que o Face nos lembrava, eu vi algumas coisas ali, como o culto de consagração dos Calebes do distrito, que nós fizemos aqui na igreja do Vale do Sol. Coisa linda, essa igreja lotada aqui, dedicação dos Calebes para a missão que nós iríamos realizar ali. E, gente, cada igreja que nós passamos, eu defino assim com uma palavra apenas. Algumas igrejas é o louvor, outras igrejas é a ASA, o Ministério da Assistência Social Adventista, outro é os desbravadores, outros aventureiros. Esse distrito aqui que nós passamos, a palavra que define esse distrito para mim é missão. Missão. Vocês sabem por quê? Que loucura, né? Que loucuras nós fizemos aqui. Irmão Manuel, eu tenho uma foto sua de boné para trás, de boné para trás, a 400 quilômetros aqui, pintando Casa dos Índios, lá em Quedas do Iguaçu. Vocês lembram disso? Um ônibus, 2 horas da manhã, mais louco que o pastor é a igreja. 2 horas da manhã, o ônibus encostou aqui, os maluquinhos do Senhor estavam aí, tudo prontos ali. Passamos nas igrejas do distrito, recolhemos aí os irmãos e fomos. Coisa linda aconteceu ali, viu? Coisa linda. Quando eu olho ali perto da Vila Capanema, na casa de passagem indígena ali, quando os Calebes iam para lá, e ali então eles cuidavam e ajudavam da população de passagem indígena aqui. Falar nisso, eu tenho que passar ali agora, porque eu fiquei sabendo que eles deixaram uma Bíblia em caigangue lá para mim, ó, coisa linda, na linguagem indígena, não entendo nada, mas vou pegar. E vou lá, vou pegar. E foi um período muito bacana. Que marcou ali foi um dia que nós fizemos uma festa de aniversário para as crianças indígenas lá, lembram? Nunca tiveram uma festa de aniversário, e ali nos reunimos da igreja, é bolo, é isso, é aquilo, e fomos lá e cantamos parabéns.
missão define esse distrito aqui para mim quando eu olho para a igreja do Vale do Sol. E eu fico feliz de ver que a igreja está avançando, né? Avançando. Ao irmão que estava aqui ao piano, tocando piano aqui, coisa linda. Eu sou adepto dos instrumentos, né? A igreja cantando por instrumentos, é coisa linda. Irmão Mauro que esteve cantando aqui, Deus, cadê ele? Está aqui, Deus abençoe, viu? Deus continue te abençoando sua vida, seus dons, que sejam dedicados aí totalmente a Deus, né? É coisa linda assim ver a igreja cantando, ver os momentos de louvor, e a igreja cantando aqui, e o instrumento sendo usado, sendo tocado aí realmente para a glória de Deus. E antes de nós entrarmos aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, essa manhã, ontem à noite, estava conversando com um grande amigo, e ele pediu, por favor, foi minha igreja, eu fui membro dessa igreja, então transmita um abraço para a igreja do Vale do Sol. Pastor Samuel Camilo e família desejaram a vocês aí um feliz sábado, mandaram um grande abraço, ele está em São Paulo hoje, né? E mandou um caloroso abraço aí para você. Então, eu sei que ele vai assistir esse culto aqui, esse vídeo aí. Pastor Samuel, missão cumprida. Está entregue aqui o abraço para a igreja do Vale do Sol, tá? Queridos, vamos à palavra de Deus, vamos à Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vamos à palavra de Deus neste momento. Vamos deixar que a palavra de Deus fale a cada um de nós aqui nesta manhã. Atos, capítulo 9. A partir do verso 1, a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E ele pedia cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, porque eles ouviram a voz, mas não viam ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais ele nada comeu e nada bebeu. A história é conhecida, a história é muito conhecida. Você conhece essa história na palavra de Deus, já leu, já releu, já viu mensagens, talvez você já pregou sobre Atos capítulo 9. Mas aqui na palavra de Deus eu quero tirar algumas lições com vocês desse episódio que aconteceu aqui na vida de Saulo. Ele estava indo para Damasco. E de repente, então, como nós lemos aqui, um clarão, uma luz do céu, jogou então Saulo por terra. E ele foi jogado, foi lançado à terra. E naquele momento, quando ele estava caído ali no chão, ele ouve uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Por que você me persegue? E Saulo, então, ele responde: Quem és tu, Senhor? Quem é que está falando comigo neste momento? E ele, então, ouve uma voz: Saulo, eu sou o Senhor, a quem tu persegues. Primeira lição, para nós entendermos aqui nessa manhã.
Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já foi perseguido por causa do Evangelho. Alguém que já foi ridicularizado, alguém que já foi zombado por conta do Evangelho, por pregar a palavra de Deus. Talvez alguns já chamaram você de maluco, né? Aquele crente que vai com a Bíblia debaixo do braço para a igreja, vai fazer o quê? Alguns talvez já foram ridicularizados, mas eu quero dizer uma coisa para você. A resposta do céu para Saulo naquele momento foi: eu sou o Senhor a quem você persegue. Queridos, entenda uma coisa. Quando um cristão, quando um filho de Deus é perseguido por causa da sua fé, quando um cristão, quando um filho de Deus é ridicularizado porque serve ao Deus Todo-Poderoso, aquela pessoa, ela não está zombando, não está ridicularizando, não está perseguindo você, mas está perseguindo ao seu Deus. Entenda isso, é a primeira lição que eu quero transmitir a você nessa manhã. E a resposta para isso, para essa afirmação, está aqui na Bíblia. Quem és tu, Senhor? E a resposta é: eu sou o Senhor, a quem você, Saulo, está perseguindo. Mas eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo os crentes. Mas quem persegue os crentes, persegue o Pai dos crentes, o Pai dos cristãos. Lá em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor disse para Abraão, quando ele fez o chamado para Abraão, ele disse assim: onde os seus pés pisarem, a quem você abençoar serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem amaldiçoar o servo de Deus, quem zombar do servo de Deus, está o fazendo contra o próprio Deus. Acredite e aceite isso na sua vida. O teu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele te chama de filho. E qual pai que quando um filho é maltratado, é zombado, é ridicularizado, não vai tomar as dores do seu filho? É assim com o nosso Deus. É assim com o Todo-Poderoso. Eu sou aquele, Saulo, a quem você persegue. E aí nós conhecemos a história ali. Saulo, quando ele abriu os olhos, ele não conseguia ver nada. Ele nada podia ver. Os seus companheiros de viagem ouviam a voz, mas também não viam nada. E naquele momento, quando Saulo abre os olhos, ele percebe que ele não estava vendo nada. Aí vem a orientação do que ele deveria fazer. Ele deveria então entrar na cidade, e lá seria dito a ele o que ele deveria fazer. O que ele deveria fazer? Ele não comeu e nem bebeu ali durante 3 dias. Agora acompanhe comigo, olha como são as coisas com o nosso Deus. A partir do verso 10, eu não vou ler todos os versos aqui para nós ganharmos tempo, mas olha aqui. Ora, havia em Damasco um discípulo do Senhor chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Disse a quem? A Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai na rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando neste momento. E viu entrar um homem chamado Ananias, e este homem lhe impôs as mãos para que recuperasse a visão. Aí então Ananias estava ali na sua casa, e o Senhor aparece para Ananias em visão e fala assim: Ananias, você deve ir a uma rua chamada Direita, você deve entrar porque tem um homem ali orando. Nessa casa tem um homem orando. Oh, queridos, olha como são as coisas com Deus. Saulo estava orando. Enquanto ele orava, Deus já estava preparando a resposta da sua oração. Esse é o nosso Deus. Quando você ora a Deus,
Você não está falando para alguém sem ser ouvido, porque Deus, Ele se inclina e Ele ouve as nossas orações. Saulo, ele estava orando e Deus já estava providenciando a resposta da oração de Saulo. E ali então, Saulo, ele orava ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e Ananias recebe a ordem do Senhor: vai e cura esse homem, vai e devolve a visão para este homem. Mas qual foi a resposta de Ananias para o Senhor? Verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o seu nome, a todos aqueles que invocam o nome de Deus. Este homem é um perseguidor de cristãos, Senhor. Este homem está aqui com autorização para levar prisioneiro aqueles que clamam pelo teu nome, aqueles que confiam em ti. Não, Senhor. Peça outra coisa, mas essa aí não, né? Um perseguidor dos cristãos, um homem que fez muito mal para os cristãos e continua fazendo. Segunda lição, queridos, que nós precisamos aprender aqui neste momento, no culto dessa manhã. Deus, Ele não vê como você vê, como eu vejo. Deus, Ele não vê como vê o homem. Porque o homem olha o quê? O exterior. Mas Deus, Ele olha o coração. Graças a Ele por isso. Porque Ele não vê como vê o homem. Porque se Deus, Ele tivesse a visão do ser humano, se Deus, Ele olhasse como olhou Ananias para Saulo de Tarso, talvez Saulo, transformado em Paulo depois, nunca teria sido o grande pregador que ele foi. Mas olha como o Senhor vê, olha como Deus vê, diferente do que o homem vê. Olha aqui no verso 15. Mas o Senhor então respondeu para Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim o quê? Um instrumento escolhido. Algumas traduções dizem vaso escolhido. E esse é o tema da mensagem dessa manhã, vaso escolhido. Deus, Ele não vê como vê o homem. Vai, Ananias, porque este homem que você está falando tantas coisas aí dele, este homem é para mim um vaso escolhido. Este homem é um instrumento escolhido. E ele no lugar certo, ele vai fazer coisas tremendaças em meu nome. Vai, Ananias, vai. Porque este é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e para reis também, bem como para os filhos de Israel. Eu acho lindo essa parte aqui, que Deus, Ele não vê como vê o homem. O homem está preocupado com o exterior, Deus está preocupado com o coração. Deus está preocupado com o interior. Quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Alguém já desacreditou de você? Alguém não acreditou em você em algum momento ou não acredita em você? Acha que você é um improvável? Deus, Ele não vê. Essa é a grande mensagem para você e para o seu coração nessa manhã. Deus, Ele não vê como vê o homem. Porque alguém talvez nessa vida, neste mundo, já tenha desacreditado de você. Mas para você, para Deus, você é um vaso escolhido. Mas para Deus, você é uma pessoa, é um instrumento de valor.
Para Deus, você, como diz o pastor Bulhon, você é a menina dos olhos de Deus. Eu nunca vi tanta verdade numa expressão assim. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a coisa mais linda que existe para Deus. E mesmo que os outros não acreditam em você, Deus, Ele acredita em você e não desiste de você. E aí nós conhecemos o que aconteceu. Nós conhecemos a história. E aí Ananias, então, depois dessa, ele foi. E entenda vocês, queridos, que homens de Deus também, em alguns momentos da sua vida, eles têm os seus receios, porque são seres humanos. Mas depois, então, que o Senhor diz novamente para ele, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ananias foi, Ananias entrou ali naquela casa onde estava Saulo. E quando ele chegou ali naquela casa, e Ananias foi entrando naquela casa, ele impôs as mãos sobre aquele homem, sobre Saulo. E olha o que ele disse: Saulo, irmão. Opa! A coisa está mudada aqui, né? Não, Senhor, eu não vou não, porque esse homem é perseguidor dos cristãos. Esse homem é perseguidor de crentes. Não, eu não vou, Senhor. Tem certeza? Agora ele chega naquela casa e fala assim: Saulo, irmãozinho. Saulo, meu irmão. Olha como as coisas mudam, né? Saulo, irmão, o Senhor me enviou aqui. O Senhor me enviou aqui para que recuperes a tua visão e você fique cheio do Espírito Santo. E naquele momento, então, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver, e a seguir ele foi batizado. Oh, coisa linda! Deus me mandou aqui para que recuperes a visão, e aconteça mais o quê? E aconteça mais o quê? E fiques cheio do Espírito Santo. Porque o cristão, o novo cristão, o convertido, ele recebe o Espírito Santo. E Deus vai usá-lo como arma poderosa, se você se deixar ser usado. Ele vai te usá-lo de maneira tremenda, poderosa. Ah, pastor, mas eu não tenho nenhum talento. Não são as capacidades que agora nós possuímos ou havemos de possuir que lhes darão êxito, mas é o que o Senhor pode fazer por você. Entende? Toma posse dessa bênção aí. É para você. É para você. Ah, pastor, mas está chegando comissão de nomeações, eu não tenho talento, eu não sirvo para isso. Não serve mesmo, humanamente falando, mas Deus, Ele pega os improváveis e Ele transforma improváveis e poderosos na sua mão. Quando você apenas se deixa ser usado por Ele. Fala: Senhor, eu estou aqui, sou falho, sou fraco, tenho minhas limitações, tenho receio, tenho medo, mas o Senhor está me chamando, então me capacita e me usa para a tua causa, para a tua obra. E Ele vai te usar poderosamente quando você se deixa ser usado pelo Eterno. E naquele momento, quando ele recuperou a visão, o que mais aconteceu com ele? Cheio do Espírito Santo, e o que mais? Ele foi batizado. Agora de ex-perseguidor, é o ex-perseguidor de cristãos. Ele começa agora a trabalhar para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, para o reino eterno. E ele foi batizado. Mas, queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus, ele viu em Saulo um vaso escolhido. Mas o homem de Deus, Ananias, não acreditava nele, sim ou não?
Sim, Ananias não acreditava nele. Meus queridos, entenda uma coisa: se dependesse de Ananias, talvez Paulo nunca seria esse expoente do Novo Testamento, que evangelizou tantos lugares e que foi uma pessoa poderosa nas mãos certas, nas mãos do oleiro. Se dependesse do olhar humano, Saulo não teria nem sido batizado. Mas Deus, Ele não vê como vê o homem. Ananias não acreditava nele. Quem mais não acreditava em Saulo? Quem mais não acreditou em Saulo? Quem mais? Se vocês acompanharem o relato, vocês vão perceber que os cristãos, aqueles que eram convertidos, também não acreditavam em Saulo, tinham medo de Saulo e queriam ficar longe de Saulo. Os próprios cristãos. A igreja de Deus, queridos, deveria ser uma comunidade de amor que abraça todos que entram com fardos para que saiam mais leves, para que entrem dignos e saiam dignos, para que entrem pecadores e saiam transformados, para que entrem chorando e saiam sorrindo. A igreja de Deus precisa ser um bálsamo para que aqueles que entram cansados saiam revigorados pelo poder da palavra de Deus e pelo abraço e companheirismo cristão que eles encontram na casa de Deus. Os irmãos não acreditavam em Saulo. Quem mais não acreditava em Saulo? Quem mais? Se vocês chegarem lá no verso 26, capítulo 9, verso 26, olha o que aconteceu ali quando ele chegou em Jerusalém. Saulo chegou em Jerusalém. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com quem? Com os discípulos. Procurou juntar-se ali com os discípulos do Senhor. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Quem mais não acreditou em Saulo? Os próprios discípulos do Senhor. Eles pregavam e chamavam pessoas ao arrependimento, mas os próprios discípulos não acreditavam no arrependimento de Saulo. Coisa estranha, né? Chamavam pessoas ao arrependimento, mas eles não acreditavam na transformação de Saulo. Precisou Barnabé, olha o verso 27, Barnabé, tomando-o consigo, pegou Saulo, vem comigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Os próprios discípulos do Senhor não acreditaram em Saulo. Queridos, não desanime se alguém não acreditar em você. Homens de Deus do passado e até no presente ainda são desacreditados. Mas para Deus, você é um vaso escolhido. Para Deus, você é uma bênção. Para Deus, você é uma pérola de alto valor. Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui outras pessoas também que foram desacreditadas. O que dizer da mulher samaritana no poço de Jacó? Uma improvável, mas que voltou à vila e trouxe ali, arrastou consigo uma multidão de gente para ouvir a pregação do Senhor, e muitos se converteram. Uma improvável, porque Deus usa os improváveis. Mas eu quero contar uma outra história aqui da palavra de Deus também, para nós caminharmos aqui para o final, de um outro improvável que também foi desacreditado. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16.
1 Samuel, capítulo 16. Opa, já sei que está na hora de eu terminar. Tá? 1 Samuel, capítulo 16. A história é conhecida. A história você conhece. O Senhor, ele disse para Samuel: até quando terás pena de Saul? Verso 1. Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche então um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. O Senhor chega então para Samuel e ele diz assim: Saul está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, aos meus olhos. E agora eu vou enviar você até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Eu já encontrei um novo rei para o meu povo, para Israel. Então a sua missão, Samuel, vai. É ir, vá. E Samuel, então, ele foi. E quando ele entrou na casa de Jessé, verso 6, a partir do verso 6, quando ele entrou na casa de Jessé, ele viu então a Eliabe, que era o filho primogênito de Jessé. E Samuel, então, olha os olhos humanos. Olha o danado do olhar humano. Quando Samuel pousou os olhos sobre Eliabe, ele pensou consigo mesmo: é esse, está aqui, missão fácil demais. Esse aqui é o novo rei de Israel. Era um rapaz bonito, era um rapaz alto, bela aparência, forte. Mas o que aconteceu a seguir? Olha a resposta de Deus para Samuel, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Samuel, meu querido, não atentes para a sua aparência, não atentes para a sua aparência, não atentes para a sua altura, nem para a sua formosura, porque eu o rejeitei. Eu o rejeitei. Esse não será o novo rei de Israel. E o Senhor, ele completa. O homem, Samuel, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O homem vê a capa, aquilo que está por fora, mas Deus, ele vai além, ele vê o coração. A capa pouco importa para o Senhor, o que importa é o coração. Lembra do dia que a palavra do Senhor alcançou você? Lembra do dia que você foi chamado por Deus para uma nova vida? Lembra do primeiro dia que te convidaram para participar do louvor aqui na frente e deu aquele frio na barriga? Lembra o primeiro dia que te chamaram para passar a lição, para recapitular a lição, e você se achava assim, o mais pequeno de todos? Você lembra do primeiro dia que você foi convidado a pregar na igreja de Deus? Ou se você já foi convidado e ainda não aceitou, achando-se indigno, achando-se pequeno? Quando Deus chama, Ele capacita. Ele capacita. Talvez você, quando te convidaram para uma atividade na igreja, para dirigir o louvor, fazer uma oração na frente, você foi tremendo, mas você foi. Porque Deus, ele pega as nossas fraquezas e transforma em possibilidades, e transforma numa arma poderosa para Ele. E você vai ser ousado, ousada em nome do Senhor. E aí então passou o segundo perante Samuel. Então veio Abinadab e o fez passar, e Jessé o fez passar perante Samuel, o qual disse o Senhor: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, e o Senhor disse: tampouco é este.
E o verso 10, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos perante Samuel, perante o homem de Deus, 7 filhos, e nenhum era o escolhido. E aí o homem de Deus chega para Jessé e pergunta: por acaso você não tem um outro filho? Por acaso não tem alguém dormindo? Por acaso tem alguém que foi à cidade? Está faltando alguém. E então Jessé, ele falou assim: olha, eu tenho, mas é o filho mais moço, é o mais novinho de casa. Onde ele está? Ele está lá no campo apacentando as ovelhas. Então vai chamar, porque não nos assentaremos à mesa até que ele venha. E aí o mensageiro foi lá e chamou então a Davi. E quando Davi entrou, e quando Davi se apresentou perante o homem de Deus, o Senhor lhe disse: esse é o homem, pode ungir, porque esse é o homem. E aí nós conhecemos o texto lá de Atos capítulo 13, verso 22, quando Deus ele fala assim: achei Davi, varão conforme o meu coração, e esse vai executar toda a minha vontade. Davi era perfeito? Não. Davi tinha algum poder sobrenatural? Davi era isento de pecar? Ele estava isento de pecados? Não. Davi era semelhante a qualquer um de nós, porém ele aprendeu que a melhor maneira de alcançar o coração de Deus é o caminho da adoração, é o caminho da humildade, é o caminho da sinceridade, é o caminho do arrependimento. Essa é a maneira de alcançar o coração de Deus. E Davi entendeu isso muito cedo. Nós tivemos uma lição há pouco tempo atrás que falava aí sobre Davi. E algumas pessoas ali perguntavam: mas pastor, Davi pecou, Davi roubou, Davi adulterou, Davi cobiçou o que não era dele, e ainda assim ele foi considerado homem segundo o coração de Deus. Queridos, entenda uma coisa: Davi, ele recebeu o título de homem segundo o coração de Deus, foi nesse período, quando ele apacentava o rebanho dos seus pais, lá nas Campinas. Exato, neste momento, Deus encontrou a Davi e disse: achei o homem conforme o meu coração, e esse vai fazer toda a minha vontade. Agora, Deus, da sua bondade e misericórdia, mesmo depois de tantos absurdos que Davi cometeu, Deus manteve nele o título de homem segundo o coração de Deus. Quem era Davi? A descrição física de Davi, 1 Samuel 16, 12, ele tinha boa aparência. Ele era um sujeito de boa aparência. Sua ocupação, pastorear ovelhas do seu pai. Sua origem, vivia num povoado pequeno, Belém. Suas habilidades, Davi foi um excelente músico, 1 Samuel 16, 18. Algumas vezes ele foi chamado para tocar e afastar maus espíritos ali que estavam incomodando e atormentando o rei Saul. Mas sabe, queridos, algumas pessoas também não acreditaram em Davi, e aqui nós vamos terminar. Algumas pessoas também não acreditaram em Davi. Quem não acreditou em Davi? Me ajudem. Quem não acreditou em Davi? Primeiro, o homem de Deus novamente, Samuel, porque no momento que apareceu Eliabe, Samuel, ele imaginava que esse era o escolhido, esse seria o novo rei de Israel. Mas Deus, ele não vê a aparência, Deus, ele não vê como vê o homem, Deus, ele vai além e ele vê o coração. Pela beleza, pela altura, pela aparência, Saul foi escolhido como rei de Israel. E mais, o povo de Israel deveria ser um povo diferente, um povo que as outras nações deveriam olhar e se espelhar. Mas o povo de Israel, eles pediram um rei porque eles queriam ser como os outros povos, como as outras nações. E aí vocês conhecem a história, Saul foi escolhido. O profeta não acreditou. Quem mais não acreditou? O próprio pai de Davi. O próprio pai de Davi, quando ele apresenta com orgulho os filhos, e aí o homem de Deus pergunta: não tem mais ninguém? Olha, tem, mas é o mais moço, é o menino, é o menor de todos. Vá buscá-lo, disse o profeta. Os irmãos não acreditaram em Davi.
1 Samuel 17, 28. 1 Samuel 17, 28, vocês vão ver ali. O pai, então, ele pediu para Davi levar algum suprimento para os seus irmãos que estavam na guerra. E quando Davi chegou ali, os irmãos já começaram a questionar a Davi. Olha o capítulo 17, verso 28. Quando Eliabe ouviu, entenda aqui porque Eliabe não era a pessoa para ser o rei, porque Deus ele vê o coração. Olha o coração de Eliabe. Olha o que ele disse para Davi. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste aqui apenas para ver a guerra. E respondeu Davi: o que eu fiz agora? O que eu fiz agora para você me tratar dessa maneira? Os irmãos não acreditavam em Davi. Quem mais não acreditou em Davi? O rei de Israel, Saul. 1 Samuel 17, 32, Saul não acreditou. Quando Davi se apresentou para Saul e disse: não temas, não desfaleça o seu coração, teu servo irá e pelejará contra aquele gigante. Saul, ele disse: você não poderá ir lutar contra aquele gigante. Aquele homem é homem de guerra e você é jovem. Você é jovem. O rei não acreditou em Davi. E finalmente, quem não acreditou em Davi também? O próprio gigante. O próprio gigante não acreditou em Davi também. Porque quando, 1 Samuel 17, 42, quando Davi ele se aproxima daquele gigante, olha o verso 42, olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Porquanto era moço ruivo e de boa aparência, disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para você vir a mim com paus e com pedras? E ele disse mais ainda: vem então que hoje mesmo eu vou dar a tua carne para as bestas feras do campo comer. Golias também não acreditou em Davi. Mas o final da história você conhece. Você sabe o que aconteceu. Por quê? Porque Deus ele não vê como vê o homem. Deus ele não olha para o exterior. Deus ele olha para o coração. Se dependesse de seres humanos, Davi ele não teria sido escolhido para ser o rei do povo de Israel. Depois de 15 anos que Davi ele foi ungido como rei, lá em Belém, depois de 15 anos, ele foi entronizado como rei de Israel. Porque Deus o escolheu, porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Então saia daqui nessa manhã, queridos, entendendo que você é um vaso precioso nas mãos de Deus. Você é uma joia rara nas mãos de Deus. Ele é apaixonado por você. Vivemos aí quase 2 anos de pandemia. E sempre orando a Deus o que eu devo falar, o que eu devo pregar à igreja. Deus tem colocado no meu coração que eu devo trazer um bálsamo para o povo de Deus neste momento. Para trazer um recado de Deus para você neste momento. E o recado de Deus que eu quero entregar é: você é uma joia rara nas mãos de Deus. O Senhor, Ele se importa com você. Chegue na sua casa hoje, olha no espelho e diga assim: eu sou aquele a quem Jesus ama. Eu sou aquela a quem Jesus ama. Eu sou a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos do Todo-Poderoso. Mas por que o Senhor escolheu Davi? Por que o Senhor escolheu Samuel? Por que o Senhor escolheu Saulo? Por que Ele escolheu a mulher samaritana? E por que o Senhor escolheu você também para estar aqui hoje, nessa manhã? Fazer parte desse corpo de cristãos aqui em Curitiba? Sabe por quê? Venha comigo, último verso dessa manhã, Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, o verso é o 3. Provérbios capítulo 15, o verso é o 3.
Por que Davi foi escolhido? Porque a mulher samaritana foi escolhida? Porque Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, foi escolhido? Porque você foi escolhido por Deus. Sabe por quê, queridos? Provérbios 15, verso 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Eu termino dizendo para você o seguinte: Saulo, ele foi escolhido, Davi foi escolhido, a mulher samaritana foi escolhida, porque um dia os olhos do Senhor pousaram sobre eles. Porque os olhos do Senhor não pousam apenas sobre bons, pousa sobre maus também. Saulo era mau, Saulo era o improvável, mas os olhos do Senhor pousaram sobre ele um dia. E Deus o transformou de uma pessoa desprezada, de uma pessoa improvável, em uma arma poderosa nas suas mãos. Por que você está aqui nesta manhã? Porque os olhos do Senhor um dia pousaram sobre você. E eu vou além, continua sobre você, cuidando de você. E nós vimos aí na lição dessa semana. O povo tinha comida, mas estava mal agradecido. Mas Deus estava ali, continuava ali. O povo tinha tudo, mas estavam mal agradecidos, mas o Senhor continuava ali com eles. Os olhos do Senhor um dia pousaram sobre você, queridos. E é por isso que você está aqui nessa manhã. Você é uma pessoa preciosa nas mãos de Deus. Acredite nisso. Nunca duvide disso. Não acredite no que as outras pessoas falem. Acredite no que a palavra de Deus fala a seu respeito. Acredite no que o Senhor pensa a seu respeito. Que Ele um dia olhou para você e decidiu amar você. Escolheu você, não se importando com quem você era. Talvez alguém aqui nessa manhã, eu não conheço a história de todos aqui, mas talvez aqui alguém nessa manhã tenha um passado assim terrível que gostaria de esquecer, que gostaria de passar uma borracha. Mas Deus, Ele quando olhou para você e quando Ele escolheu você, Ele não se importou com quem você era, mas em quem você poderia se tornar para a honra e glória dEle, de Deus. E é isso que você tem se tornado dia a dia, para a honra e glória de Deus. Ele não olha para o seu passado, não olha para o seu passado, mas Ele escolhe escrever um novo futuro para você. Não olhou para as suas falhas, não olhou que você era uma pessoa improvável, não olhou para as suas limitações, não olhou para o seu temperamento. Tem alguns que têm temperamento forte, né? Deus não olhou para o seu temperamento, mas Ele olhou para quem você poderia se tornar para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe vocês, queridos. Que Deus abençoe essa igreja. Que vocês continuem sempre firmes, fortes, caminhando em direção à Canaã celestial, acreditando que os olhos de Deus um dia pousaram sobre você. E é por isso que você está aqui, porque Deus escolheu amar você. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra foi aberta aqui nessa manhã, e o Senhor trouxe uma palavra de paz, de alento, de conforto, de esperança aos nossos corações. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ama com um amor inexplicável. Não tem como explicar o tamanho do Seu amor por cada um de nós, mas nos resta te louvar e te agradecer por tudo que Tu és e por tudo que Tu faz em nossas vidas. Aqui está a Tua igreja, Senhor, a menina dos Seus olhos aqui nessa terra, a menina dos Seus olhos aqui nessa região.
Nós somos falhos, Senhor, nós temos nossas limitações, às vezes nós temos medo, temos receio, nos sentimos incapazes, nos sentimos insignificantes, mas nós entendemos hoje na Tua palavra, Senhor, que o Senhor não nos olha como simples humanos, o Senhor olha para os nossos corações. Por favor, Senhor, entre então em nossos corações, entre então na nossa vida, tire tudo que está fora de lugar, Senhor, e coloque no seu devido lugar. Nós te damos permissão nessa manhã para fazer isso, ó Pai. Endireita as nossas veredas, endireita os nossos caminhos e ajude-nos, ó Pai, a estarmos preparados para que no dia da Tua grande volta, todos nós estejamos preparados para morar contigo por toda a eternidade. Sabe, Senhor, toda a eternidade é muito tempo, mas é esse período que nós queremos passar contigo. Então nos prepara, nos capacita, para que nós possamos estar contigo por toda a eternidade das mansões celestiais, em nome de Jesus. Amém, Senhor.